Salve, povo de Deus, eu sou o irmão Cruz e esse é o canal Os Últimos Atalaias. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha no final do vídeo e comente também no final do vídeo, que você também possa compartilhar o nosso canal nas suas redes sociais. Vamos lá para o nosso primeiro vídeo do ano. Fazer guerra contra o povo de Deus nunca foi uma boa ideia. Por conta disso, nações inteiras foram destruídas, até mesmo sem deixar semente alguma. Pois o Senhor dos Exércitos nunca perde uma batalha. Certamente que muitos listarão várias batalhas em que os judeus foram derrotados. E isso aconteceu sim, pois essa era uma maneira de Deus punir o seu povo quando este lhe desobedecia. Todo pai zeloso faz isso com o filho, mas mesmo nos cativeiros ele cuidava deles. E assim os seus inimigos acabavam lhe servindo como guardiões e tutores, a serviço do Deus que não criam. Muitos tiveram que aprender isso da pior maneira possível, como Senaqueribe, rei da Assíria, por exemplo, que se exaltou por ter destruído várias nações com seus deuses, e quando ele sitiava Jerusalém, falou as seguintes palavras: onde estão os deuses de Amate e de Arpabe? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura, livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livrasse a Jerusalém das minhas mãos? E o Senhor, através de Isaías, lhes deu a seguinte resposta: eu cavei e bebi as águas, e com a planta dos meus pés sequei os rios do Egito. Porventura já não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que desde os dias antigos o tenho pensado? Agora, porém, se cumpre, e eu, disse Deus, eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e as reduzisse a montões assolados. Isaías 37, do 25 e 26. E naquele mesmo dia, o anjo do Senhor saiu durante a noite e feriu no arraial dos assírios a 185.000 homens. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, o seu Deus, provavelmente agradecendo o livramento de morte, Adrameleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Isso está lá no livro de Isaías também, 37, versículo 38. E eu nem preciso falar quem os induziu a matar o próprio pai. Mas essa passagem nos traz a certeza e a confiança de que Deus está no controle de tudo. Por mais que não entendamos, pois nós podemos ver através dessa passagem que ele usa tanto os bons como os maus para cumprir o seu propósito.
Pois os povos que Senaqueribe destruiu era um povo extremamente maligno e inimigo do povo de Deus. No livro de Daniel, o próprio rei Nabucodonosor descreve com detalhes o seu infortúnio quando ele se exaltou sobre o seu reino, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ele mal concluiu a frase e veio uma voz do céu que disse: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino e será tirado dentre os homens. Far-te-ão comer erva como os bois. E assim aconteceu por cerca de 7 anos. E ele diz no seu relato que ao fim daqueles dias, ele levantou os olhos ao céu e tornou a vir o seu entendimento. E ele louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Daniel capítulo 4, do 30 até o 34. Já o rei Belsazar não teve a mesma sorte que Nabucodonosor, seu pai, pois em certa vez deu um banquete e bebeu e serviu aos seus convidados com os utensílios sagrados da casa do Senhor, um erro que muitos cometem nos nossos dias, e foi duramente repreendido pelo Senhor com uma mão que escrevia uma parede a seguinte mensagem: contou Deus o teu reino e acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. E naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dario, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Daniel capítulo 5. Quando você zomba de Deus ou brinca com as suas coisas sagradas, o maior prejudicado é você, pois está escrito: acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmo para a confusão dos seus rostos? Jeremias capítulo 7, versículo 19. O Senhor Porchá, depois de zombar dos cristãos e da sua fé, diz, abre aspas, deixa que com Deus eu me resolvo, fecha aspas. Certamente que todos nós teremos que nos entender com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Vou fazer uma breve analogia dessa fala do Senhor Porchá com a dos fariseus durante a crucificação de Jesus, depois que Pilatos lavou as mãos e disse: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, os fariseus disseram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Nesse exato momento, eles profetizaram contra si mesmos e condenaram a sua descendência. Pois foi o que aconteceu cerca de 70 anos depois, quando Israel se rebelou contra Roma, e sob as ordens do general Tito, Jerusalém foi invadida e o templo de Salomão ficou completamente destruído. E segundo os historiadores, cerca de 1 milhão de judeus pereceram naqueles dias. Nós sabemos que Pilatos era um idólatra e não cultuava ao Deus de Israel, o Deus vivo, irmãos? No entanto, nessa passagem ele parece ter tido mais temor que os judeus, pois quando eles disseram que caia sobre nós e sobre nossos filhos,
o seu sangue, é como se estivessem dizendo a Pilatos: deixa que com Deus a gente resolve. E aí eu volto ao Senhor Porchat e a todos os outros atores: será que assim como os judeus, vocês teriam coragem, já que se dizem ateus, de dizer que caia sobre nós e sobre a nossa família as consequências desse seu ato? Pois eles virão. E eu espero que vocês se arrependam a tempo de evitá-los, pois disse o Senhor: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Jeová: não desejo antes que se convertam dos seus caminhos e viva? Ezequiel capítulo 18, versículo 23. E também João escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém?